eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. O estado do Rio Grande do Sul está diferente e pode continuar diferente? Nós vamos apresentar aqui na FEComércio, naturalmente, os números que demonstram com clareza o antes e o depois, né? A evolução do estado do ponto de vista fiscal, a evolução do ponto de vista da segurança pública, da educação, da saúde, e também celebrar muito especialmente um indicador que comprova essa nossa evolução, que é a capacidade de pagamento atestada pela STN. A Secretaria do Tesouro Nacional analisa os indicadores fiscais dos estados e atesta a partir disso qual é a capacidade de pagamentos dos estados. O Rio Grande do Sul, desde que existe esse indicador da CAPAG, sempre foi lanterna, foi nota D. Entre os 4 níveis A, B, C e D, nota D. O Rio Grande do Sul, durante todos os anos, pela primeira vez, o Rio Grande do Sul subiu para a nota C. É claro que a gente quer mais do que isso, mas é uma evolução que comprova a capacidade fiscal e a responsabilidade do nosso governo, que é basilar para todo o restante, para que o Estado possa evoluir do ponto de vista de serviços públicos na saúde, na educação, na segurança pública, ele tem que ter capacidade fiscal para poder prestar esse serviço. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional atesta que o Rio Grande do Sul evoluiu do ponto de vista fiscal e pela primeira vez na sua história é nota C dentro da CAPAG, e a gente acredita que se o Estado não errar o passo ao longo dos próximos anos, ele poderá atingir uma capacidade ainda melhor, né, de nota B, que é aquela que permite acessar ainda mais crédito, financiamentos fundamentais para investimentos no Estado. Governador, estamos aí há poucos dias de março. O senhor decidiu? O senhor vai concorrer? O senhor não vai concorrer? Não, meu partido continua no processo de discussão sobre a definição da candidatura à presidência. Eu estou neste processo, né? Na próxima semana a gente deve ter encontros importantes em São Paulo, liderados pelo nosso presidente, Gilberto Kassab, e dentro desse processo de discussão eu estou inserido, disposto a liderar um projeto nacional. Então estou focado nisso e no momento que o partido tomar essa decisão, espero que eu possa liderar um projeto alternativo a essa polarização que está imposta. Se o partido encaminhar uma outra decisão, vamos ver se no nível local a minha contribuição se dará uma candidatura ao Senado, eventualmente. É uma possibilidade, existe uma possibilidade real de buscar também ajudar o nosso Estado a partir do Senado da República. Mas essa discussão vai ser ainda ao longo das semanas que temos pela frente. A gente sabe que tem uma dificuldade do preço no Rio Grande do Sul. Todo mundo diz assim, eu gosto de pedágio, mas não gosto de pagar muito caro. A concessão é boa, mas o governo tem que fazer mais aportes para que se torne mais barato para o usuário da estrada. Perfeito. Ainda falando sobre essa questão do pedágio, já que o senhor trouxe, a Federação trouxe um dado nos últimos dias, realizado com 450 pessoas, entre caminhoneiros, enfim, veículos utilitários que utilizam pedágios, seja em Lajeado, seja na região norte, noroeste do estado, região metropolitana e Vale dos Sinos, e concluiu que os contribuintes não querem deixar de pagar o pedágio, mas que seja com uma qualidade boa da malha viária. Eu acho que isso se confirma, né? Esse é o grande interesse por parte dos gestores públicos. A gente paga o imposto para ter estrada, não foi mais possível. Chegamos a um momento em que, se não for concedida a estrada para a iniciativa privada, fazê-la com mais eficiência, como foi cobrado, eu entendo que as regiões que estão concedidas são melhores trechos do que os trechos não concedidos. Então, a única saída para boas estradas é a concessão, com o pedagiamento consequente. Então, claro, pagar pedágio é difícil, é ruim, ter estrada ruim é pior, eu acredito. O que esperar do FEComércio para esse ano de 2026, iniciativas? Temos um ano eleitoral bem impactante, porque a FEComércio é diretora, assim, dirige esses 2 braços sociais muito importantes, são o SESC e o SENAC. Tem também o Instituto FEComércio de Pesquisa, o IFEP,
mas é uma entidade de representação. E a nossa obrigação é colocar as autoridades sempre a nossa visão de o que é melhor para todos. Da iniciativa privada que nós representamos, setor terciário, vem todo o produto do trabalho das pessoas, enfim, toda a receita pública é gerada pelo setor privado. Parece que quando ela passa para o lado público, ela não tem mais dono. Não, a gente precisa entender que não pode sacrificar demais o segmento privado, sob pena de que não gera mais receita pública. Então, o nosso debate permanente é de como as autoridades, o governo conduz esta questão econômica e social que a gente muito bem entende. Presidente, o governador tem citado em todas as suas manifestações que o estado do Rio Grande do Sul está diferente. O senhor concorda? Como é que o senhor vê isso? Está diferente, sim. Vamos lá, 8 anos depois, teria que estar diferente. Se fosse diferente para pior, seria ruim, mas está diferente para melhor. Então eu concordo, sim, que o estado está diferente para melhor. Para além das concessões, presidente, o que o senhor acha que ainda precisa mudar para esse ano de 2026? Nós temos batido numa tecla que o governador está ciente disso, né? Que é a concessão na educação. Nós fizemos aqui um debate, um desses Recomércio Debate, sobre como conceder essa educação à iniciativa privada, porque nós pregamos que o Estado tem que prover, não necessariamente produzir. Então se pode fazer a educação através de instituições como a nossa, o SESC, o SENAC. Nós estamos entrando agora na educação básica e média e acreditamos que podemos sim produzir para o Estado excelentes escolas. Estamos hoje aqui na FEComércio, aqui, palestra do governador Eduardo Leite, a presença de várias autoridades. O grande destaque vem do SINCFAC-RS, reconduzindo a presidência Márcio Aguiar, o novo presidente, e sendo reconduzido novamente ao cargo de presidente. Presidente, a FEComércio está sempre à frente do seu tempo, né? Hoje trazendo mais conhecimento, uma radiografia do estado do Rio Grande do Sul, que ele está diferente, mas pode melhorar mais ainda, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele está melhor dentro de um novo universo, pós-pandemia, pós-cheias. Nós tivemos habilidade aqui, por ser um povo resiliente, por ter uma condução bastante assertiva, nós conseguimos cruzar um pântano meio complicado para apresentar bons índices de crescimento. E o debate hoje que a gente faz junto à federação, trazendo o governador, ele emplaca aí uma prestação de contas, uma perspectiva de futuro com inúmeras realizações a serem postas agora apresentadas para a comunidade gaúcha e principalmente o momento em que se debate, né, se abre o flanco aí para uma campanha eleitoral. Então 2026 é um ano desafiador, é um ano que vai também pautar o futuro. Reforma tributária e torcendo que essa Selic derreta um pouco, né? Selic tende a baixar. A reforma tributária é o período de adaptação e o mercado, o povo gaúcho, o empresário gaúcho é resiliente. Eu tenho a convicção de que a gente vai conseguir entender o que está vindo pela frente e melhorar os nossos panoramas. Obrigado, presidente. Bom evento. Obrigado a todos nós. Estamos hoje aqui na FEComércio, onde o governador Eduardo Leite, daqui a algum instante, inicia a sua palestra. Uma palestra hoje que vai mostrar a radiografia do estado do Rio Grande do Sul até agora e o que pode acontecer para o futuro. O grande destaque aqui da FEComércio hoje é do Cindy Lojas aqui. O presidente do Cindy Lojas é reeleito, votado ontem com unanimidade, chapa única. Arcione Piva, a FEComércio está sempre na vanguarda, à frente do seu tempo. O estado do Rio Grande do Sul mudou, não é isso?
Com certeza, a gente vem fazendo mudanças muito importantes no estado do Rio Grande do Sul, né? Desde o governo e também pela iniciativa privada. Nós vemos de anos aí muito desafiadores, né? A pandemia, enchente, né? E a sociedade Selic de 15 complica um pouco, mas o estado muito resiliente, a população gaúcha. A população gaúcha é muito resiliente e tem feito um trabalho desde da parte política até a iniciativa privada que mostra o valor que tem realmente o povo do Rio Grande do Sul. Parabéns pela reeleição. Obrigado. Estamos hoje aqui na palestra do Eduardo Leite, do governador Eduardo Leite, na FEComércio. O convidado da FEComércio hoje é o palestrante e o grande destaque, Eduardo Englund, da AFSVEC, presidente da AFSVEC. Presidente, o que podemos aguardar dessa palestra aqui? É uma palestra porque o estado do Rio Grande do Sul está diferente em todas as áreas, mas nós temos uma Selic que ofusca em todos os setores prosperar mais, né? Sim, mas a gente está vivendo um momento importante, né? Um momento agora de expectativa para as eleições 2026, né? E é sempre bom escutar o governador. Acho que houve uma transformação do Estado nos últimos anos, o Estado está mais preparado para receber novos investimentos. Né? Então, criou um ambiente, né? Criou um ambiente, não só um ambiente fiscal, mas que propicia, né, que o Estado tenha condições de fazer os investimentos em infraestrutura e receber as empresas, né, que vão alavancar o desenvolvimento do nosso Estado. Nós temos aqui a próxima dor de cabeça, ou já não é mais do futuro, mas do presente, é o tributário. O tributário, a nova legislação, tudo isso ainda é uma coisa que tu pergunta e as pessoas estão com poucas definições, então está tudo muito no Ministério da Aeronáutica, é mais ou menos isso? Mas assim, a reforma tributária já está no ar, né? Ela já está rodando, né? Nós já estamos com o comitê gestor. Ministério da Aeronáutica? Não, ela já começou o período de testes, né? Então esse ano de 2026 vai ser um ano muito importante. Temos algumas questões em relação ao comitê gestor do IBS, né? A gente reconhece que a Receita Federal e a CBS é um mais simples, né, de tocar, mas a reforma já começa a produzir seus efeitos, né? Então temos que estar preparados. A Receita Estadual está trabalhando fortemente. Aliás, a Receita Estadual do Rio Grande do Sul é uma das lideranças do Senado, no cenário nacional. Essa é uma notícia importante, porque o gaúcho tem uma mania de se depreciar, de não valorizar as coisas, porque quem não tem a capacidade de valorizar as pequenas não consegue valorizar as grandes, né? Então assim, a Receita Estadual, né, liderada pelo nosso colega Ricardo Neves Pereira, ela está ponteando e liderando as alterações, enfim, as modificações, atualizando o que precisa ser feito, né? Então o Estado do Rio Grande do Sul está contribuindo muito. Também a nossa Procergs, também, né? Desenvolvimento dos novos sistemas, as adequações que têm que ser feitas para receber o novo sistema tributário. Que sirvam as façanhas hoje aqui da FEComércio, trazendo mais informação, mais know-how, preparando as entidades para esse novo ano que entra de eleições e uma torcida muito grande que a Selic consiga derreter um pouco. É o que a gente precisa, né? Eu acho que a gente viu agora o dólar caindo, né? A bolsa subindo, precisamos dessa baixa dos juros para que o país volte a crescer, né? Eu acho que é fundamental. E menos Brasília e mais Brasil, né? Exatamente isso. Obrigado. Dedicada à inovação, nós recriamos a Secretaria e aportamos os maiores volumes de recursos já registrados na história da FAPERES, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Volumes de editais. A FAPERES tinha cerca de 30 milhões de reais em média por ano. A gente está chegando nos editais de inovação a mais de 250 milhões de reais de investimentos, além de trazermos para cá um grande evento, que é o South Summit, que ajuda a posicionar o Rio Grande do Sul do ponto de vista estratégico na pauta da inovação. Tudo isso que eu estou falando para vocês é medido também nacionalmente em diversos indicadores. O que melhor apura essa condição dos estados é o ranking da competitividade, feito pelo Centro de Liderança Pública.
e que analisa em diversos pilares, né, essa evolução dos estados e atesta. O Rio Grande do Sul saiu da 9ª posição para a 5ª posição. Eu estou muito otimista de a gente conseguir aí, talvez esse ano, se não for esse ano, no próximo, alcançar a 4ª posição entre os estados brasileiros no ranking da competitividade. Nos destacamos em inovação, em eficiência da máquina pública e em segurança pública. Investimentos privados, o anuário dos investimentos feitos pelo Jornal do Comércio demonstra. Eram 34 bilhões em média nos primeiros anos que o ranking, que esse anuário foi feito, de investimentos privados sendo anunciados no Rio Grande do Sul. Nós tivemos nesses últimos anos, em média, 80 bilhões de reais de anúncios de investimentos privados no Rio Grande do Sul. Então, para encerrar aqui a minha fala, que podemos nos dedicar, presidente, às perguntas, o Rio Grande do Sul está diferente. Eu insisto, não está perfeito. É um ano eleitoral, virão aqui pessoas que contestam esse projeto, essa nossa agenda para o Estado, apontar os problemas. É claro que há problemas. Se alguém quiser falar de escola que ainda tem problema, tem escola com problema, tem menos escolas com problemas. Se alguém quiser falar sobre assaltos ou roubos que tenham acontecido, terá acontecido, vai querer pegar o exemplo daquele comércio que foi roubado, né, de um caso de homicídio que tem acontecido, porque claro, não deixaram de acontecer, não deixamos de ter problemas, mas tem menos crimes acontecendo no Rio Grande do Sul. Se alguém quiser mostrar uma estrada que tem ainda buracos, ou que tenha uma estrutura que não está adequada à sua necessidade, não faltarão exemplos. Mas o importante é, se quiserem falar de tudo que nós avançamos e de tudo que foi feito e do tanto que a gente evoluiu, também vão demandar muito tempo, porque nós avançamos em todos os indicadores. Não estou falando isso aqui por vaidade, né, ou menos ainda por arrogância, mas porque os números atestam. E eu desafio qualquer um desses que querem contestar o que nós fizemos nos últimos anos a trazer algo que comprove a sua tese de que o Rio Grande do Sul não esteja no caminho certo. Porque em todas as áreas, seja na saúde, na educação, na segurança pública, nos investimentos públicos, nos investimentos privados, na capacidade fiscal do Estado, nós tivemos uma evolução muito consistente ao longo dos últimos anos. E isso não foi conquistado de graça, né? Foi porque nós tivemos a decisão de enfrentar problemas crônicos e estruturais do Rio Grande do Sul. O tema do momento é o das concessões rodoviárias. E eu acabo de falar ali à imprensa que tenho muita tranquilidade de debater esse tema, e aliás, me ofereci para ir na CPI. Não queriam me convidar, tiveram que submeter um requerimento para votar, enfim. Me chamem, eu quero ir lá, para debater, olhando no olho de cada um e com absoluta convicção defender o modelo que eu defendi nas duas eleições. Em 2018, quando concorri a governador, falei, faremos as concessões das rodovias. O pedágio pode não ser simpático, mas é pior não ter a rodovia em condição. E fui reeleito governador em 2022, já tendo feito a concessão da 287 de Itabaí a Santa Maria e o bloco 3, que é da Serra Gaúcha, também já com contratos encaminhados. No caso do bloco 3 ali assinado pelo Ranolfo, encaminhado no nosso governo, no nosso primeiro mandato, e falando que faria os 2 blocos seguintes. Porque nós estamos falando de fazer investimentos para duplicar em 10 anos 600 quilômetros de estradas no Rio Grande do Sul. Sabe quanto que o Estado foi capaz de fazer pelo DAIA em 40 anos? 50 quilômetros. Em 40 anos, o Rio Grande do Sul foi capaz de duplicar 50 quilômetros pelo DAIA. Nós estamos falando de fazer 600 quilômetros em 10 anos. É para mudar de patamar as rodovias do Rio Grande do Sul. E se os outros estados, como São Paulo ou Paraná, que têm capacidade fiscal melhor que a nossa, porque não carregam o peso de uma dívida monumental ou um déficit previdenciário, fruto das decisões erradas que se tomaram lá no passado, se eles, que têm mais dinheiro disponível em caixa, fazem concessões, quem somos nós? Com as nossas limitações dos erros cometidos no passado, para abrirmos mão dessa parceria com o setor privado. Eu não posso me resignar e me conformar com a demagogia que, lamentavelmente, outras forças políticas, por puro interesse eleitoral, fazem um debate demagógico
e irresponsável para o Estado. E digo que é por puro interesse eleitoral, porque as suas correntes políticas, os seus partidos políticos fazem as concessões onde governam. São Paulo, do Republicanos, do governador Tarcísio, está fazendo no mesmo modelo com o free flow que nós fazemos aqui. O governo federal, do PT, do Lula, está programando fazer os leilões ainda neste ano para os blocos da 116, da 290, da 153, da 392, com 27 pórticos de free flow nas estradas federais. E eles vêm atacar as nossas concessões por puro interesse eleitoral, para, de maneira demagógica, levar para as urnas uma proposta que dispensaria quando eles governam, não dispensam. Então, o Estado não pode abrir mão de fazer isso. Eu digo isso, inclusive, para aqueles que me querem bem e dizem: governador, o senhor já fez muita coisa, já mudou muita coisa, está se arranhando por causa dessa discussão. Eu sou governador, até o último dia que eu estiver sentado naquela cadeira, eu não vou deixar de comprar as boas brigas que o Estado tenha que comprar para entregar a esse Estado a capacidade de produzir melhor e de competir melhor em relação aos outros Estados e no que ele produz para o mundo. E se nós não tivermos estradas, esquece. Esquece, não vai haver. Podemos ter o capital humano produzindo com excelência a partir de uma educação que a gente está fortalecendo, menor carga tributária, um Estado ajustado, enfim. Se ele não conseguir entregar rodovias adequadas para escoar essa produção, vão ficar absolutamente incapazes de competir. São Paulo tem 50% das rodovias estaduais concedidas, 50% das rodovias estaduais, da sua malha estadual. O Rio Grande do Sul, com o nosso projeto concluído, os 3 blocos, mais a 2007, terá 15% da malha rodoviária estadual concedida à iniciativa privada. Então, nós não podemos abrir mão de fazer essa ampliação da nossa capacidade logística, fundamental para que o Estado cresça e se desenvolva. O histórico mostra que o Estado é incapaz de fazer sozinho. 40 anos, 50 quilômetros. Então, nós precisamos ousar fazer, né, essa transformação do ponto de vista estrutural do Estado. Evoluímos a nossa capacidade de pagamento para poder obter financiamentos, como eu acabei de mostrar para vocês, mas ela ainda é restritiva. O Estado não consegue acessar financiamentos robustos para poder melhorar a sua infraestrutura. E insisto, mesmo aqueles que têm a capacidade fiscal fazem as concessões. Então, o nosso Estado sempre foi polarizado. Antes mesmo dessa polarização nacional, sempre o debate aqui foi mais acirrado. Não é à toa que nunca se reelegeu um governador, no nosso caso, o primeiro. Aqui tudo se discute mais, aqui tudo tem mais tensionamento, né? Mais questionamento, mais contestação. Está no nosso DNA, como gaúchos, para o bem e para o mal. Somos mais contestadores, isso por um lado é positivo. Não aceitamos qualquer coisa de qualquer jeito. De outro lado, também há muita contestação que, infelizmente, não é verdadeiramente interessada no debate, mas interessada em limitar possibilidades, né, de adversários de promoverem avanços para tentar resguardar a eles alguma oportunidade eleitoral. Isso está na direita e na esquerda. É o que a gente está observando aí. É o que a gente está observando, uma aliança conveniente na Assembleia Legislativa de parlamentares da direita e da esquerda, que dizem ser grandes adversários, mas que se uniram, né, para atacar um projeto que é fundamental para o futuro do Rio Grande do Sul, por mero interesse eleitoral. Porque não há nenhum fato determinado para que essa CPI se instalasse na Assembleia Legislativa. Não há nenhuma suspeita de qualquer coisa em relação ao processo de concessão, que é feito pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado. Né? Então, tudo com absoluta transparência, clareza, com metodologia, para a gente poder garantir esses investimentos aqui no nosso Estado, e criam um factoide irresponsável, que no final das contas acaba tentando aí manchar a imagem do nosso Estado diante de investidores privados como um Estado hostil ao empreendedor e ao investidor. Mas nós vamos persistir, nós não vamos deixar que ganhe a mediocridade no nosso Estado. Nós vamos insistir no caminho que oferece os mais robustos investimentos para o Rio Grande do Sul crescer e se desenvolver. Então, o Rio Grande está diferente, pessoal. Não está ainda onde a gente gostaria, mas evoluiu, avançou. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro governador reeleito, e nesses 8 anos, com muito apoio, muita ajuda, com compreensão da sociedade gaúcha,
podemos ter evoluído substancialmente na direção correta. Política, numa democracia, é ter a consciência de que é uma corrida de revezamento. Eu tenho essa plena consciência. A gente pega o bastão de quem nos antecedeu, luta para avançar e entregar o bastão ao que vem pela frente, não com tudo resolvido, mas com evolução. E eu não tenho dúvida, os números atestam isso, nós evoluímos muito nesses últimos anos. Muito obrigado.